partir dos 7 anos, a criança passa a expandir um pouquinho mais o centro da vida dela. E ele sai da família, esse núcleo central da família, e ele passa a abranger e se movimentar um pouquinho mais para a escola, para os amigos, para a autoridade, que é a professora. Nesse processo, a escola se torna um importante centro na vida da criança. E por isso, eu sei que muitos pais já prestam muita atenção na escola que vão escolher para seus filhos, mas tem algumas coisas que a gente precisa realmente estar atentos. Eu vou contar para vocês a história do porquê que a gente mudou a Júlia de escola de novo, depois de um ano na Espanha, um ano numa nova escola, e queria trazer para vocês algumas reflexões a respeito disso. Eu sou Ana Marques, orientadora parental e mentora de mulheres. Eu acredito na maternidade como um grande portal de empoderamento e despertar da mulher. Através da educação respeitosa, a gente entra em contato com uma série de questões nossas. As crianças como esse grande espelho e grandes mestres que nos ensinam muitas coisas sobre nós mesmas. Todo o meu conteúdo é voltado para isso. E se você, como mãe e mulher, está buscando se desenvolver, está buscando se empoderar de quem você é, vem comigo, se inscreve no canal, que toda quinta-feira tem um vídeo novo falando sobre algum desses temas. Então vamos primeiro à história da Júlia e de todas essas mudanças de escola que tem acompanhado ela ao longo da sua ainda breve vidinha aqui. Ela tem 7 anos, é minha filha mais velha. E só pra vocês terem uma ideia do quanto isso é um padrão curioso na vida da Júlia, a gente morou 3 anos no Brasil antes de sair. E nesses 3 anos de vida, a Júlia teve 3 escolas. A primeira, porque era perto do meu trabalho. A segunda, porque eu mudei de trabalho e a escola perto do meu novo trabalho não tinha vaga ainda. Então eu coloquei ela numa escola do lado de casa, para ficar mais fácil de levar e buscar, já que o Fernando estava trabalhando em casa. 4 meses depois dela ter entrado nessa escola, a escola do lado do meu novo trabalho abriu a vaga. Então eu mudei ela de novo. A gente foi para Nova Zelândia. Ela começou numa nova escola, uma nova língua. 1 ano depois, a gente mudou para a Áustria. Ela começou numa nova escola, uma nova língua. E 2 anos depois, a gente mudou para a Espanha. E de novo, ela passou pelo processo de adaptar numa nova escola, novos colegas, novas regras, nova língua. Por que eu tô trazendo tudo isso pra vocês? Eu tô contando de uma menina que estava acostumada a mudar de escola. Já tinha feito esse processo várias vezes. Não tô dizendo que esse processo era sempre fácil. Não era, né? Toda criança tem uma adaptação a se fazer. Ela ainda era muito pequena. Eles são seres funcionais, né? Eles se fusionam com o ambiente em que eles estão, com as pessoas e tal. Então isso tudo sempre foi muito difícil. Porém, ela estava acostumada de alguma forma. E quando a gente mudou pra Espanha, a gente tentou, na medida do possível, escolher uma escola que a gente achasse legal, uma região legal. Isso era possível, né, dentro da condição que a gente tinha ali. Era uma escola pública. Mas o que eu comecei a reparar? Primeira coisa, fazer esse processo de mudança de país, de língua e de escola num ano de alfabetização. Eu achei que seria mais fácil a Júlia ser alfabetizada já na língua em que ela ia viver. Porém, a mudança de ritmo entre jardim de infância e o primeiro ano foi muito grande para ela. Somado a isso, tinha uma nova língua. Então, ela estava sendo alfabetizada numa língua que ela não dominava. E terceiro, as escolas na Espanha são muito mais parecidas com as escolas brasileiras, no sentido de que a alfabetização começa já no período pré-escolar. Lá no jardim, eles já começam a ser apresentados para letras, eles já começam a pegar no lápis para escrever, uma coisa com a qual eu não concordo. Dentro dos estudos que eu faço sobre desenvolvimento infantil, tem muitas indicações do quanto essa precocidade acaba atrapalhando depois do desenvolvimento da criança, mas a discussão não é essa aqui, tá? A discussão é só para trazer que ela entrou num sistema diferente do sistema de onde ela estava vindo. Na Áustria, a pré-escola dela, mesmo sendo uma pré-escola pública, ela era muito similar, ou, vamos dizer, ela era um meio termo entre uma escola Waldorf e uma escola tradicional, que a gente conhece, né? Por quê? Porque lá, na Áustria, o brincar livre era a prioridade. Brincar livre, materiais naturais. Quando existia um direcionado a brincar, era com jogos de desenvolvimento motor, físico. Então, a Júlia não tinha sido apresentada, ela não tinha sido pré-alfabetizada. Ela sabia escrever uma letra ou outra, porque ela sempre gostou, sempre viu, mas nem na escola e nem em casa a gente incentivava isso. Então, quando ela chegou numa nova escola, com uma nova língua, sendo alfabetizada, ou seja, tendo que aprender a desenhar as letras, a saber falar os fonemas, juntar sílabas, com uma turma que já tinha passado por uma pré-alfabetização, tudo isso exigiu muito dela. Muito, muito. Se eu me emocionar nesse vídeo, vocês relevem, porque prestar atenção, e eu gosto muito disso, acho que dentro desse conceito de maternidade como um grande portal de despertar,
Na maternidade, a gente tem a chance, a oportunidade de ver um ser humano se desenvolver. Como eu estudo muito isso, eu estava atenta aos sinais que a Júlia estava me mostrando. E foi muito difícil, como mãe, viver isso, ver ela passando por tudo isso e não conseguir fazer diferente. Não consegui mudar ela de escola ali, logo que eu percebi que a coisa tava difícil. Mas enfim, tudo na nossa vida, eu realmente acredito que esses desafios, eles são pedagógicos, a gente aprende com eles. Sempre tem algo pra gente aprender e sempre tem algo pra criança aprender, né? Quando a gente sai desse papel de vítima, quando a gente para de achar que tudo acontece pra gente, por que aconteceu isso? E a gente inverte essa lógica e olha através da perspectiva, o que é pra eu aprender com isso? Pra que isso tá acontecendo? Muita coisa muda na nossa vida também, tá? Então eu não quero, primeiro, se eu me emocionar, porque realmente foi muito intenso toda essa vivência, e segundo, não enxerguem isso como sendo o papel da vítima, mas sim através desse olhar e dessa perspectiva do que a gente tá aprendendo com isso, e de como esse vídeo que eu tô fazendo agora pode ajudar vocês a chegarem também em algumas observações sobre a sua criança, né? Pra gente, de fato, conseguir ajudar as nossas crianças a navegar por esse mundo, mesmo quando, às vezes, a gente não tá na escola ideal, às vezes a gente não tem os colegas ideais, né? Então, continua comigo aqui que a gente vai aprender muita coisa sobre isso. Ela, então, começou a ser alfabetizada. E o que eu comecei a perceber, agora olhando um pouco pra percepção, tá? No começo, o primeiro mês sempre é muito difícil na mudança de escola. Pra Júlia, ela tem uma habilidade muito grande, até pela vivência dela, de aprender uma nova língua. Então, em um mês, ela já estava falando catalão. E castelhano, mais ou menos. Mas ela já estava entendendo bem. A questão é que eu comecei a perceber que, passado esse primeiro mês, que é uma adaptação mais forte, o que acontece nessa adaptação, gente? A criança dorme mal. A criança fica estressada. Às vezes ela vai ficar mais briguenta, mais chorona, mais manhosa, vai procurar mais você. Então, coisas como a criança já sabe se trocar sozinha, mas ela vai sempre pedir pra você trocar ela. Não é que ela não sabe mais se trocar, mas é que ela tá usando aquilo como um momento de conexão, de aconchego, de ter ali o teu suporte onde ela pode, já que na escola você não tá lá com ela. Então, isso tudo é normal, tá? Dentro, entre 1 e 3 meses, é super normal acontecer isso com a criança quando ela tá se adaptando numa nova situação. Seja uma nova escola, uma migração, por exemplo, mudou de cidade, mudou de país, enfim. A questão é que com a Júlia, passado esse primeiro momento em que eu sabia que ela ia estar muito estressada, ela continuou estressada. E como que eu percebo isso na Júlia? E aí é importante você perceber na tua criança. Cada criança é um indivíduo, é um universo inteiro. Então, às vezes o que a Júlia demonstra não é exatamente como o teu filho vai demonstrar. Mas você como mãe, como pai, você pode prestar atenção e você vai conseguir identificar esses sinais diferentes que eles dão. A primeira coisa é que quando eu ia buscar a Júlia na escola, ela sempre estava muito brava, assim, ela estava muito irritadiça. Tudo ela achava ruim. Ela não queria vir comigo, ela não queria conversar. A Júlia é uma menina muito calma e muito tranquila. Ela tem um ritmo devagar. Ela é uma criança cabeça grande. Se você não sabe o que é isso, fica tranquila que eu vou fazer um vídeo só explicando esses tipos constitucionais que chamam. Mas, dando um resumo, ela é uma criança cabeça grande, extremamente rica em fantasia e mais ligada ao mundo do sutil, né? Então, pra ela, às vezes, materializar as coisas, fazer coisas muito concretas e muito determinadas é difícil. Por exemplo, se você vê a Júlia comendo, ela tá sempre com a cabeça na lua, prestando atenção em tudo à sua volta, olhando tudo com muita curiosidade, e às vezes ela até esquece de comer, de mastigar, de sentar direito. Essa é uma das características de crianças cabeça grande, por exemplo. Então, a energia que a Júlia precisou demandar, né, precisou entregar pra sentar numa sala, aprender uma língua num sistema tradicional, que é as crianças ficam sentadas, a professora fica na frente e é atividade direcionada o tempo inteiro, conteúdo, tinha mensuração de velocidade de leitura. Então, para ela se adaptar nessa caixinha, estava demandando muita energia. E por isso, quando eu chegava para buscá-la, ela estava exausta. Era como se ela não tinha mais nada para me dar. Ela já tinha gastado tudo o que ela tinha. De energia para se adaptar, de atenção, né? Atenção focada. E aí, o que acontecia? Ela começava a brigar com o Arthur, ela achava tudo ruim. E muitas vezes, nós, como mães e pais, quando a gente não tem as ferramentas necessárias para entender o que está acontecendo ali, a gente vai rotular essa criança. A gente não vai conseguir compreender o que está acontecendo com ela. E a gente vai falar, que tá chata, tá insuportável, tá muito brava. Vai lá ficar no teu quarto então, sozinha, já que você não quer ficar com a gente. Às vezes, a gente não consegue enxergar a base da educação respeitosa. Por trás de um comportamento, existe algo que está acontecendo com a criança que ela está demonstrando através desse comportamento.
Então, por trás do nervosismo, da braveza, da irritabilidade da Júlia, tinha algo. E eu fui tentar descobrir o que era esse algo. Tinha algum amiguinho? Então eu fui investigando. E é isso que eu sugiro você fazer. Se a tua criança tá se comportando de uma forma muito diferente do normal, vai investigar o que tá por trás desse comportamento. Então eu fui avaliar. Tem alguma amiguinha que tá fazendo bullying, né? Ela tá passando por alguma situação difícil? A professora não é legal? A professora tá sendo desrespeitosa em algum momento? E eu fui investigando. Falei com a professora, falei com a diretora da escola, falei com as outras mães, observei ela na interação, né, com os amigos. Até que eu entendi. O problema não era a professora, ela adorava a professora. E a professora tava fazendo o melhor que ela podia dentro do que ela tinha como conceito de educação. Fui falar com a escola, o problema não era a escola. O problema que eu descobri era o ritmo das coisas. Veja, todos nós, a gente precisa aprender a vivenciar e a respeitar o nosso ritmo. Cada um tem um tipo de ritmo, mas normalmente esse ritmo ele é composto de uma dança entre dois tipos de atividade. Atividades de introspecção, em que a gente tá quieta, fazendo alguma coisa calma e concentrada, e atividades de expansão, em que a gente tá interagindo, trocando e colocando para fora a energia. Esse equilíbrio entre atividades de introspecção, em que eu trabalho com a minha energia dentro de mim, em que eu me centro em mim, e atividades de expansão, em que eu coloco para fora essa energia e eu troco com o mundo, eles são o que nos trazem harmonia e equilíbrio na vida. As estações do ano são assim, a natureza é assim, o nosso coração bate assim, a nossa respiração é assim. Então, quanto mais em harmonia a gente tá com esse nosso ritmo próprio, mas que é um ritmo e que existe essa troca, né? Mais paz, mais energia, melhor a gente vai dormir, comer, melhor a gente vai estar com a gente mesmo. E o que acontece nessas escolas tradicionais, normalmente, muitas vezes em muitas casas, é que a gente só foca nas atividades de expansão. E a criança, naturalmente, se ela não tem um equilíbrio, alguém que traga ela de volta, né, pra ficar quietinha, habitualmente a criança vai querer expandir e brincar e correr e fazer um monte de coisa pra fora, né? E o que acontece nas escolas que às vezes não prestam atenção nisso é que a criança fica sempre fazendo atividade. A atividade não tem momentos de contração. Ou não tem tantos momentos quanto a criança precisaria. Então eu percebi que era isso. A Júlia ficava na sala fazendo atividade. E na hora do intervalo, o que ela fazia? Mais atividade. Então ela tava exaurida. Ela tava exausta. Mas eu não tinha alternativa. Porque na época não tinha vaga em outra escola. O Arthur já tava na escola Waldorf. Porque com ele também aconteceu isso, mas de uma forma muito mais radical, digamos. Então, nos primeiros 3 meses, eu já percebi, eu consegui trocar ele de escola porque tinha vaga. A Júlia não tinha vaga, né? Então, não tinha o que fazer. Quando não tem o que fazer, o que a gente faz? A gente procura alternativas. Quais alternativas eu procurei? Bom, como eu não conseguia controlar a escola, e era onde ela passava a maior parte do tempo, eu cuidei muito em casa. Então eu buscava ela, sabendo que tudo que eu falasse ela ia rechaçar, ela tava brava, irritadíssima, ela ia achar tudo ruim. Eu sabia disso. E aí eu sustentei esse lugar de desconforto. Porque é muito desconfortável quando a gente tá tentando fazer de tudo pra cuidar da criança e ela só dando patada. A gente chega uma hora que você fala, então também, vai passear, não quero saber. Então precisa ter esse alinhamento, esse propósito e esse entendimento e compreensão de que aquilo não é sobre você. A criança não tá brigando com você. Então eu fui e me centrei, né? E eu oferecia pra ela em casa atividades de contração. Então eu chegava, a gente comia, e aí eu colocava uma musiquinha calma. A gente fazia desenho, pintura. Eu colocava eles pra ler livrinho, pra escutar histórias. Então aqui a gente tem a restrição da tela, e aqui é bem importante, fica esse adendo. Tela, sentar na frente da televisão, não é uma atividade de contração. Vou explicar sobre isso em um outro vídeo, mas só fica com essa informação, tá? Não é a mesma coisa que desenhar, que pintar, que ver um livro, que jogar um jogo, que montar um quebra-cabeça. Não é. Trabalha diferente na nossa energia. Fica sentado na frente da televisão. Então, eu trazia essas atividades pra ela. E eu sentava com ela pra fazer essas atividades por um tempo. Eu sei que a nossa vida é corrida. A minha vida também é corrida, apesar de eu não trabalhar fora. Eu tinha que fazer o almoço, tinha que arrumar a casa, tinha que arrumar as coisas que eles traziam da escola, porque aqui a gente leva o lanche, então tinha que arrumar a lancheira, tinha que arrumar tudo isso. Mas, 15 minutos, 20 minutos que você investe com essa criança nesse momento, são minutos que você ganha depois, porque ela vai ficar menos briguenta, ela vai pedir menos atenção. Quando a gente não faz esse investimento de tempo, quando a criança tá irritadiça, o que acontece é que elas começam a fazer as coisas pra chamar nossa atenção e aí vira uma bola de neve. Porque daí a criança vai começar a fazer coisa errada, porque ela precisa da tua atenção, ela quer a tua atenção mesmo que seja a tua atenção ruim.
Ela vai começar a brigar com o irmão, ela vai começar a fazer coisa errada, você vai ter que interferir o tempo inteiro, você já começa a interferir sem paciência, e aquilo vira uma bola de neve, porque sem paciência você não vai tratar a criança tão bem, a criança tá precisando de cuidado e atenção, e vira uma confusão, tá? Então, de novo, a maternidade nos dá essa oportunidade da gente se trabalhar. E esse espelho pra gente enxergar onde que a gente tem os nossos gatilhos, aonde que eu tenho as minhas maiores dificuldades. E à medida que a gente vai trabalhando isso, a gente vai se desenvolvendo. Como pessoa, como mãe, como mulher, como profissional, em todas as áreas. Voltando à história da Júlia. A gente, então, tava com ela na lista de espera da escola Waldorf. E eles falaram que tinham vaga pro próximo ano. E me veio, gente, um peso na consciência. Como é que eu vou trocar essa criança de novo de escola? E ela, assim, a gente não abre muitas coisas pra eles com muita antecedência, mas eu precisava saber se eu devia fazer a matrícula dela ou não. E eu sentei e eu conversei com o Fernando. Eu falei, amor, ela não tinha nem 7 anos. Como é que a gente vai mudar essa criança de escola de novo? Ela acabou de estar adaptada, ela fazia as amizades, ela tinha amigos muito próximos. A turma dela era muito bacana nessa escola tradicional. Como é que a gente vai mudar essa criança de escola? E aí, gente, vai entrar uma parte da conversa que eu vou abrir um ponto pra vocês que eu não abro muito, mas que eu quero começar a abrir mais. A parte da nossa conexão espiritual com a criança. Eu acredito, e aqui é crença, então, né, se você não acredita nisso, o vídeo pode terminar pra você aqui. Eu acredito que a gente não é só matéria, a gente não é só esse concreto, né? E independente de dogma, de religião, porque eu não sigo nenhuma religião, mas eu acredito que existe algo além. Eu acredito que a gente tem anjos, guias, a gente tem forças da luz, forças que estão nos ajudando nessa evolução. Que o nosso objetivo aqui é evoluir. Então, nessa hora, eu juro, eu não sabia o que fazer, porque ela já tava com os amiguinhos, ela tava, assim, muito feliz na escola, mas eu via que a forma como a escola funcionava desrespeitava o ritmo natural da Júlia. Mas que uma nova escola, mesmo com um ritmo mais adequado pra ela, ia ser uma nova adaptação, ia ser fazer novos amigos, ia ser de novo se despedir dos amigos. E eu fiquei, assim, com o coração na mão, porque era tudo que eu queria uma vaga pra ela no começo do ano, lá na Waldorf. Mas depois de um ano quase, o que a gente faz, né? E sentei e falei com o Fernando, eu falei, eu acredito que nós pais e mães, nós somos guias das crianças aqui, certo? De verdade, eu acredito que a gente aceitou ser guias dessas almas. E o nosso objetivo não deve ser egóico. A criança não veio pra me servir. Ela veio pra cumprir uma missão no mundo, ela veio pra cumprir o seu caminho de evolução. E a gente se encontrou nessa vida aqui pra ajudá-la nisso, né? Da mesma forma que elas também nos ajudam a se desenvolver, né? É uma troca. Mas nós, pais e mães, a gente é responsável por certas decisões na vida da criança. Decidir se ela vai mudar de escola ou não é uma decisão pesada para uma criança. E eu não acredito que a gente deva colocar isso nas mãos dela. Mas nessa situação, eu intuí que eu não deveria mudar ela de novo de escola, baseado só no que eu queria pra ela. Porque vocês sabem que eu estudo antroposofia, eu gosto muito da filosofia, eu realmente achava que era bom pra ela, mas eu senti que eu não podia tomar essa decisão pra atender um desejo meu. E aqui é outro ponto muito importante nosso que eu queria trazer pra vocês na maternidade. A gente não deve querer realizar os nossos desejos através dos nossos filhos, e é importante muito autoconhecimento e muito discernimento pra saber separar. Então, gente, o que eu fiz? Eu rezei. Do meu jeito, mas eu rezei. Eu acendi uma vela e eu pedi ajuda para que os guias da Júlia nos ajudassem a tomar a decisão certa para ela, não para mim. E aí, aconteceu algo muito interessante. Antes de uma criança entrar numa escola Waldorf, se faz uma semana de teste, né? E eu fui e falei pra Júlia, eu falei, Ju, abri uma vaga na escola do Arthur pra você, e você pode fazer um teste lá, você pode visitar a escola pra ver se você gosta ou não. Quando eu falei isso, ela se fechou na hora, ela falou, não quero mudar de escola de novo, eu não vou. Eu fui, gente, tudo isso eu tô contando assim, é muito íntimo, tá? Mas é na intenção de ajudar quem tiver também essa crença e quem não sabe o que fazer nessas horas. E aí eu pedi de novo, eu falei, por favor, guias da Júlia, anjo da guarda da Júlia. Se for pra ela fazer esse teste, ajudem ela a mudar de opinião, porque eu não vou obrigar ela a fazer essa semana. Eu não vou obrigar ela a mudar de escola, mesmo acreditando que é o melhor pra ela. E aí, no dia seguinte, ela teve um sonho à noite,
com a professora dela, com arco-íris e fadas. E no dia seguinte ela acordou, ela falou, mamãe, tá bom, eu vou fazer esse teste. Mas eu não sei ainda se eu vou mudar de escola. Eu falei, tudo bem, filha. Eu acredito que essa escola vai ser melhor pra você. Mas eu sei que você gosta muito da escola que você tá. Então a gente não vai obrigar você a mudar. Quero que você vá e sinta, veja como tá sendo. E aí, gente, foi mais uma semana de adaptação, né? Porque ela ficou uma semana numa sala onde ela não conhecia ninguém, nem a professora, nem as crianças. E aonde ela teve que se adaptar ao ritmo da escola e tudo. Então foi uma semana difícil pra ela, porque ela tinha muita vergonha, ela chegava com muita vergonha, ela não queria que eu fosse embora. Toda aquela questão de início de escola de novo. Porém, já nessa semana, eu já notei como ela voltava pra casa. Eu ia buscar ela e ela tava feliz. Uma felicidade diferente. Porque ela não tava infeliz na outra escola. Não me entendam mal, ela não tava infeliz, ela não tava, tipo, sofrendo. Mas ela saía exaurida. Nessa escola, ela saía brilhando. Ela fez uma semana. E a gente não falou nada. Tipo, você tem que decidir, a gente não pressionou nada. Faz a semana, depois a gente vê. Mamãe, mas eu vou ter que trocar de escola? Depois que você fizer a semana, a gente conversa. E aí, gente... No último dia, na sexta-feira, quando terminou a semana, eu conversei com a professora, longe dela, né, sem ela estar presente, pra saber como é que ela tinha ido, como a professora sentiu e tal. A professora falou que sentiu ela super bem, lógico que ela tava ansiosa, né, com medo, porque ela não conhecia ninguém e tal, mas ela sentiu que ela se encaixou no grupo e tal, ok. E aí eu conversei com o Fernando, eu falei, eu não vou pressionar ela, deixa a semana assentar, e na semana que vem, quando ela tiver voltado para a realidade dela, que ela vai ter a comparação, a gente pergunta. Eu não precisei fazer isso. Esse negócio da conexão espiritual que a gente tem com eles e que eles têm com os seus guias, e quanto menos a gente estragar isso, melhor essa conexão é mantida, é algo que eu não sei explicar por quê, mas eu sei que é real e eu sei que acontece. E se você se permitir testar aí, você vai ver também. Sexta-feira à noite, antes do jantar, a Júlia chegou pra mim e pro Fernando e ela falou assim, mãe, papai, eu preciso de uma reunião de família porque eu tenho algo muito importante pra falar. E aí a gente falou, ok, reunião de família é um outro tema, vou fazer um outro vídeo explicando sobre isso, que vocês vão poder acessar. Já vou deixar tudo prontinho pra vocês acessarem se quiserem, tá? Então a gente chegou no jantar e a gente abriu a reunião de família, tem um ritual nosso que a gente inventou. A gente abriu a reunião de família e ela falou assim, mamãe, papai, eu decidi que eu quero sim mudar de escola. Eu sei que vai ser difícil a minha adaptação no começo, mas eu sinto que eu devo ir. E aí, eu e a Fernanda, a gente ficou meio pasmos com a coragem dela. Não era pra ser um vídeo de choro, gente, calma. Com a coragem dela e com a clareza com a qual ela sentiu e sabia que devia ir, apesar de ser difícil. A gente tá falando de uma menina de 7 anos, tá? Eu acredito que é a nossa responsabilidade como pais e mães garantir a educação de qualidade que a gente acredita que os nossos filhos devam ter. Eu não acho que você sempre deve deixar as crianças decidirem esse tipo de coisa. Mas nesse caso, as duas escolas, tecnicamente, eram boas. As duas escolas têm vantagens. A única diferença é que a Waldorf é, tipo, encaixadinho com o que eu acredito e com o que a gente tem de valor na nossa família. Mas, assim, era bom e bom, entendeu? Era bom e melhor a decisão. Então é por isso que eu não ia obrigar a Júlia a mudar de escola. Mas eu estava disposta a conversar com ela e explicar um pouquinho mais detalhadamente a diferença das escolas. Eu não precisei fazer isso. De alguma forma, essa certeza ela encontrou nela. E o tempo inteiro, gente, eu mentalizei, eu pedi para que a melhor decisão fosse tomada. Não de acordo com o que eu queria. Não de acordo com o que o meu ego queria, com o que eu achava que era melhor. Mas eu pedi
para que fosse feito o que é melhor para ela. E aqui tá uma segunda lição dessa história. Quer dizer, segunda não, sei lá, já é a quinta, acho que eu já falei várias. A gente sempre vai tentar fazer o que é melhor para os nossos filhos, nós como mães e pais. Assim como os nossos pais e mães fizeram com a gente. Ninguém, e essa era a abertura do meu vídeo e do meu podcast, primeiro episódio, é sobre isso. Ninguém que decide ser mãe e pai decide tomar decisões ruins para a criança. A gente sempre vai tentar fazer o nosso melhor. A questão é que a gente não sabe o que é melhor de fato. Essa é a verdade. A gente vai decidir com base nas informações que a gente tem, com base no conhecimento que a gente tem. A gente pode fazer, como eu fiz, como você está fazendo aqui, assistindo esse vídeo, a gente pode buscar ampliar esse nosso olhar e ampliar o conhecimento que a gente tem disponível. Mas a gente não sabe tudo. E a gente não tem como saber tudo. Então, poder contar com essa sabedoria interior nossa e da criança é de um valor incalculável. Poder estar conectada com você mesma e poder ajudar a tua criança a se manter conectada com ela mesma, se manter conectada com os guias dela, a escutar isso que não é concreto, mas que é real, não tem preço, gente. Porque essa força interna da criança vai guiá-la em situações difíceis durante a vida inteira dela. Ela vai ter um farol brilhando dentro dela quando a gente ajuda ela a se manter conectada. Porque a criança já vem com essa conexão. A gente só vai, na medida que a gente educa a criança, a gente vai fazendo ela perder essa conexão com ela mesma. E para nós, mães, mulheres, que perdemos a nossa conexão ao longo da nossa vida, a maternidade é um momento e é uma oportunidade da gente se reconectar com essa força, com essa sabedoria interna, com esse nosso centro, com essa chama que tem dentro de nós, que nos ajuda a saber o que é certo e o que não é. Que nos guia nas adversidades, que nos guia nos momentos difíceis, que nos confirma os momentos e as decisões que são boas. Aprender a reconectar com essa força é o que nos leva pro nosso empoderamento. Porque aí você não passa mais a depender do palpite dos outros, você não é mais levada à torta e à direita pelo que os outros falam, pelo que os outros querem, pelo que os outros pensam, pelo que os outros fizeram ou decidiram. Você tem em você a tua conexão. Com essa força, com essa sabedoria. Com você mesma. Com a tua parte divina, com a tua parte mais elevada, né? Com o teu eu superior. Seja como você quiser chamar. A maternidade é esse caminho, é um dos caminhos para isso. E é aqui que eu quero trazer vocês. Com toda essa história, com todos os vídeos que eu posto, com todo o conteúdo que eu trago de educação respeitosa, é sempre para te levar para esse lugar em que você entende essa força que existe dentro de você. Para que ela também possa te guiar, não só na tua maternidade, mas na tua vida. E é por isso que aqui a gente tá num canal que chama Da Maternidade pra Vida. Por que eu decidi gravar esse vídeo agora? Porque tá fazendo 2 meses que ela tá na nova escola. E todo dia que eu vou buscá-la, ela vem com um sorriso no rosto. E uma energia, ela vem viva, ela vem brilhando. E eu acho que quis primeiro esperar pra ver se realmente isso ia continuar depois, né, dos primeiros momentos, antes de vir contar pra vocês. E segundo, que toda criança merece se sentir assim, depois de ir pra escola. Eles ficam muito tempo na escola. E eu acredito que a gente precisa ter um olhar cuidadoso pra como a criança chega da escola. A criança chegar exaurida, exausta, brava, é um sinal de que tem algo nela que está sendo desrespeitado. No caso da Júlia era algo muito sutil, é o ritmo. Podem ser outras coisas. Pode ser um bullying, pode ser uma professora que não é adequada, pode ser uma metodologia que não é legal. Mas pra gente ficar atento e não normalizar essa exaustão quando chega da escola. Não é normal isso. A escola deve, eu acredito muito nisso, a escola deve despertar a criança, não matar a criança. Deve despertar essa força interior, né? Deve ajudar a criança a florescer, assim como nós, pais e mães. E se às vezes você sente que a tua criança está muito exausta, e às vezes, como eu, por muito tempo, não tenho a possibilidade de mudar a criança de escola, entra em contato comigo. Vamos pensar em formas que essa criança pode recuperar de alguma forma essa energia em casa. Existem coisas que nós, como pais e mães, podemos fazer em casa para cuidar disso. Tem coisas até que a gente consegue conversar com a escola de como adaptar. Então, essa história vem muito, acho que, para trazer
Bom, essa história é real, né? Mas esse fio de lucidez e esperança também. Pra você, se você estiver passando por uma situação assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo escutar os comentários, as histórias de vocês. Pode escrever aqui, ou entre em contato comigo no Instagram, @AnaFlaMarques com Z. Eu vou adorar saber o que você achou desse vídeo, o que te tocou, o que te trouxe de coisa nova. Se você conhece alguém que tá passando por uma mudança, que precisa, às vezes, receber esse vídeo, encaminha pra ela.